Oi, gente, boa noite. Eu acho que o Rodrigo tá com o microfone dele mudo. Estamos aqui ao vivo para mais um dia, né, do nosso Sim que eu dei. Hoje, mais uma vez, com o diácono Edson Medeiros. Rodrigo, a gente não tá te ouvindo. E agora, meu filho? Agora sim. Vou Tô aqui, deixar as rapaz. apresentações do nosso amigo Rodrigo Giovanelli e eu já volto. O Sim que eu dei, gente, ao vivo aqui no canal Dons, página Secanja, comunidade São José. Sejam bem-vindos aqui ao Dons Itaquá. Daqui a pouquinho também salas de vídeo lá no grupo do Padre Robson, Padre Reginaldo Manzotti, e por aí vai. E agora, diácono Edson Medeiros, vamos continuar o Sim que eu dei do diácono. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Estamos aqui, estamos na Secanja também, né? A gente falou, estamos recebendo aqui no Dons Nada, estamos na Secanja, na comunidade São José, e por aí vai. Hoje eu recebi uma mensagem, Diácono, muito interessante. Dona Faustina Andrade, ela falou que conheceu o senhor pequeno, viu? Eu conheci Uhum. esse jovem pequeno, Dona Faustina Andrade. Esse jovem era terrível. Ele fazia de tudo na igreja. Ele lia, ele cantava, ele orava, ele dava catequese. Fazia tudo isso, Tiago. Estava em É, todo canto na igreja, meu. Eu falava que o finado Juscelino, é o que está escrito aqui, é isso, o finado Juscelino. O Juscelino foi meu catequista. O finado Juscelino ficava impressionado, junto com o padre Gerasmo. O que é isso? Agitava todo mundo na Nossa Senhora da Vida. eu era meio História da doido. dona, história da dona Eu Faustina falei, Andrade. essa Faustina, um beijo para ela. Ah, Mas é professor. mesmo, irmão. Eu teve um pico na minha vida aí que, rapaz, falar para você. Olha, eu não tinha medo de nada, cara. Eu ia para cima, meu. E foi isso que nasceu, que foi fundando o acolhimento. O acolhimento foi fundado pela só ousadia que eu tinha. Eu tenho ainda, mas não é igual era antes. Era muita ousadia, era verdade. Isso aí que ela falou aí, testemunho. E eu levava muitos não, viu? Mas eu não Levava os não. desistia. E não desistia. O pessoal não acreditava. O pessoal não acreditava. Foi uma coisa de louco. Não acreditava que que eu virei ministro, que eu virei catequista, porque eu era doidinho. Doidinho do Senhor. DDD. Doidinho de Deus. DDD, doidinho de Deus. Essa ela Entendeu? pegou, essa te conheceu, Eu viu? não imaginava. Fui chamado para ser ministro. Meu, só as carapuças caindo. Loucura, fi. Loucura. Fui chamado para ser ministro. Fundei o acolhimento. Participei da renovação carismática e do catecumenato ao mesmo tempo. Eu defendi a renovação carismática no catecumenato e defendi o catecumenato na renovação carismática, porque, infelizmente, tinha umas besteirinhas bobas entre os movimentos que não é para existir, mas, infelizmente, existia e ainda pode até existir, que eu não gosto de uma coisa, outro não gosta de outra. Eu acho que isso aí tem que ser passado a régua, somos todos irmãos. E eu consegui vivenciar os dois movimentos em 4 anos. Eu vivia nos dois movimentos e era catequista. Fazia leituras lá na Nossa Senhora da Ajuda. Ô, Gerasmo, saudade do Padre Gerasmo. Foi ele e o Padre Giovanni que me chamou pela primeira vez de fundador. Foi através deles que eu deu estralo em mim para entender o que era isso, porque era muito louco, irmão. Eu ia para cima de tudo. As pessoas. Muito ousado. Eu era muito ousado. Vixe. Eu acho que é Mas isso, né? essa ousadia as pessoas lembram, viu, Diácono? As pessoas lembram, porque ela já foi direto já. Eu falei, meu, eu vou abrir a live com essa. Da dona Faustina, ela deve estar assistindo por aí. Se ela estiver assistindo, manda um oi aí que o Diácono vai.
com certeza abençoar. Você depois vou mandar o contato do Facebook para você bater um papo com ele, mas o diácono que é de fácil acesso, viu, dona Faustina? Se quiser falar com ele, é fácil acesso, diácono. Não tem segredo para encontrar ele. Diácono, também eu vou começar também com a do senhor Claudemir. Ele também participou na época na Nossa Senhora da Ajuda. Ele está contando, falou para você contar os causos, ele fala desse jeito, os causos das festas de Nossa Senhora da Ajuda, os bastidores da organização. Meu Deus do céu. Então, eu era responsável pelo acolhimento, né? Então, a gente tinha que organizar a fila de procissão, tinha que organizar a fila da comunhão. Nós fazíamos tudo ali, os jovens, era 300 jovens ali, fazendo tudo, e as pessoas reclamavam, porque nunca existiu isso na igreja, e reclamavam que os jovens estavam na frente deles, e que os jovens não eram para ficar ali na frente, porque eu fazia, tipo assim, sentinelas. Eu colocava eles como sentinelas, observando se tem alguém passando mal, observando se tem alguém com problema ali, passando mal. Então, os bastidores era isso, era cuidando dos padres que chegavam, levando água para quem precisava de beber água. Quem passava mal, nós levava para... chamava o 24... Como que é o nome? A SAMU. E nós fazíamos tudo ali. Tudo. Os jovens do acolhimento ali, na Nossa Senhora da Ajuda, eu falo para você, ali no início, é mais de 15 anos que tem o grupo de acolhimento. A minha comunidade tem 15 anos. O grupo de acolhimento tem mais de 15 anos. Eu acho que foi 10 de agosto, 30 de agosto que nasceu. O ano não estou lembrado. O ano, acho que foi 94. Meu filho, eu ficava nas 4 missas. Quando tinha os eventos, o seminário, a primeira festa seminário, eu estava lá coordenando a primeira festa seminário junto com acolhendo todas as paróquias da diocese, a segunda festa, a terceira festa, na troca de reitor lá, estava lá nós lá, acolhimento em peso ali, foi assim, momentos assim, muito lindo. Eu falo para você, foi o alicerce, né? Alicerce. Até eu entender que Deus queria mais de mim. Ele não queria só que eu ficasse nas portas, ele queria mais. E bem na época, 2000, né, o ano 2000, onde o Papa São João Paulo II, olha só, ele entregava o milênio, né? O novo milênio entregava. E foi o nome do acolhimento, novo milênio. Então aconteceu muitas coisas nos bastidores, né? Bêbados que iam atrapalhar a missa, eu ia lá e abraçava eles e saía de fininho para conversar lá fora, sem atrapalhar a missa. Nossa, casos até de polícia, de chegar a polícia lá querendo, e a gente ter que acalmar. Nossa, eu falo para você, foi muita experiência mesmo ali na Nossa Senhora da Ajuda, Padre Giovanni, Padre Gerasmo, depois veio o Padre Orlando, Padre também o Delfino, o Cláudio Delfino, Padre também o Padre Geraldo. Passou muitos padres ali que fez parte ali da minha vida, seminaristas, muitos ali. Então, os bastidores da Nossa Senhora da Ajuda foi muito bom mesmo, muitos jovens ajudando, muitas pessoas de idade também começou a acolher, também ajudar. Foi assim, fantástico. As missas jovens que tinha com o Padre Orlando, nossa, eram as missas jovens de fogo, cara. Era todo mundo em adoração, 3 horas da tarde, Nossa Senhora da Ajuda lotada de jovem, o acolhimento em peso, sabe? Os jovens tudo no fogo, filho. Eu tinha que coordenar, eu estava na renovação, no catecumenato, escutava a renovação falar, toma cuidado, velho, toma cuidado. E os jovens tudo sedento de Deus, sabe? Foi muitos frutos, viu? Eu tenho certeza. Quem está vendo a nossa live aí, tenho certeza, tem muitos aí que tem testemunho para dar do acolhimento, que fez parte do acolhimento. Tem pessoas que agora são vendedores, aprenderam na onde? No acolhimento. Tem pessoas aí agora que montaram clínicas no acolhimento, que aprenderam a lidar com o público no acolhimento.
Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aí que estão nos assistindo aí, que nesses anos todos de acolhimento aí, aprenderam muita coisa no acolhimento. Eu tenho certeza. Se quiser dar o testemunho aí, pode mandar o testemunho aí para o canal Dons, canal Secanja, aí para o Ricardo, pode mandar aí o testemunho. O acolhimento foi o início de tudo. Foi o início de tudo que eu só entendi depois que eu saí dele e entendi que Deus estava querendo algo mais para mim. Algo mais. Não ficar somente nas portas. Então é isso, né? O que a gente pode falar sobre os bastidores desses tempos, Nossa Senhora ajuda. É isso aí, Ricardo. Eu tô aqui, rapaz. Diácono, Rodrigo. Rodrigo, desculpa! Rodrigo, perdão. Ô, Diácono. Bom, vamos cair para o lado família que a gente parou, porque o pessoal gosta de um caos, rapaz. O pessoal está perguntando. Nossa, mas deixa para depois essa parte aqui. Vamos prosseguir aqui com o nosso sim que eu dei. Ontem a gente parou naquela parte da família. O senhor ontem comentou conosco que teria um testemunho até na hora do nascimento dos seus filhos. O senhor tem um testemunho muito forte para contar para a gente hoje, que a gente deixou para falar para o pessoal hoje. Boa, boa. Obrigado por ter lembrado. Então, eu tenho 3 filhos maravilhosos da minha vida. São tudo para mim, meus 3 filhos. E meu casamento, como eu disse para vocês, foi um namoro santo. Um namoro santo. Eu e minha esposa casamos virgem, graças a Deus. E também tivemos um momento de tentação, mas vencemos. Isso nos dias de hoje é muito difícil. Muito difícil casar desse jeito. Então, meus filhos, eles não vieram com traumas assim, de sexualidade, né? De sexualidade antes do casamento, cria muitos traumas, né? Na mulher, no homem que quis ser casado antes de casar, viveu uma vida de casado, igual acontece com os jovens hoje. Eles ficam velhos antes do tempo e não conseguem criar os filhos direito. Então, o nascimento dos meus filhos foi espetacular, foi uma coisa assim maravilhosa. A Mariana, a primeira que nasceu, né? A primeira que nasceu no antigo Campos Sales. E Deus, ele falava, eu quero que você homenageie Nossa Senhora, minha mãe e minha avó. Minha mãe e minha avó, eu quero que você homenageie elas. Jesus falava para mim. Mariana. Não, então o nome dela é Mariana, por causa disso. De Jesus que pediu para mim que homenageasse Maria e Ana. E ficou Mariana. Graças a Deus, né? A minha filha mais velha, que vai fazer 19 anos já em fevereiro, né? eu e minha esposa já 20 anos de casado, com a graça de Deus. Então, estamos aí na luta, com a graça de Deus. E minha outra filha, Esther, que eu tive a graça de assistir o parto desta outra minha filha, Esther, e foi muito assim, foi muito abençoado o parto, porque também Deus falou, eu quero um nome bíblico, e aí veio a rainha Esther, ficou o nome dela Esther, e foi no tempo que eu estava bem mesmo no acolhimento ali, profundamente no acolhimento, na renovação carismática, lá no grupo de oração Maria Templo do Espírito Santo, era eu, Tonhão, o falecido Sebastião, que Deus o tenha lá no céu, a banda Profecia, estava tudo lá. Eu tenho um testemunho do trabalho por causa do grupo de oração também, que eu tive que abandonar um pouco o grupo de oração por causa do trabalho, e um monte de coisa aconteceu. Então, a Esther, o que aconteceu? Ela nasceu em São Miguel, na maternidade de São Miguel, e na hora do nascimento eu estava assistindo, Deus me deu a visão do Calvário, no momento que São Longuim feriu o lado de Jesus. São Longuim é o centurião
que feriu o lado de Jesus. Acho que todo mundo sabia disso, né? São Longuinho é aquele da lança, que furou o lado de Jesus. E aí eu tive essa visão, na hora quando o médico, que foi um parto cesárea, os 3 partos da minha esposa foi cesárea. O segundo parto, quando o médico cortou, eu assistindo direitinho lá, né, coloca os panos, tudo, só fica aquela parte mesmo que tá cortando, né? Cortou tudo. Aí quando a bolsa apareceu, né? Assim, a placenta apareceu, na hora eu tive a visão do lado de Jesus. Então, o médico, ele furou a placenta e ali estourou e espiou ali sangue e água. E eu tive a visão do lado aberto de Jesus, e na hora do lado aberto de Jesus, veio a Estherzinha, a do meio, né? Veio eu chamo ela de Teca. Por que Teca? Porque Teca. A Teca leva Jesus dentro, né? A Teca leva Jesus para os doentes. E aí eu apelidei ela de Teca, porque o nome dela é Esther. Aí eu falo, ô Tezinha, minha Teca, porque leva Jesus dentro dela. Então, na hora que ela nasceu, eu tive essa visão. E interessante que depois que eu cheguei em casa, minha esposa ficou internada lá. E aí eu fiquei em casa sozinho, né? Fiquei em casa sozinho. A Mariana estava com a avó, não sei que vó que estava. Eu em casa sozinho. E aí me chega alguém me chamando aí, mais ou menos meia-noite. Eu falei, meu Deus, que é isso? Era um amigo meu, João Carlos, que é irmão do padre Jonas, que foi ordenado há pouco tempo, que caminhava com a gente também na Secanja no início, mas caminhou muito no acolhimento também com a gente. Tanto é que o casamento deles foi ali no acolhimento, que eles se encontraram. E então o que acontece? Ele veio me falar que tinha uma acolhedora que estava, a maneira que ele falou para mim, que estava com o espírito ruim, demoniada. Eu falei, meu Deus, eu me arrepiei tudo. Meia-noite, vinha atrás de mim. E aí eu peguei a minha Bíblia, peguei a cruz e fui lá ver, né? O que era, não vou falar, falo o milagre, mas não falo o nome do santo. Aí, chegando lá, todo mundo, ele falou para mim, Edson, ela falou tudo que eu fiz de errado. Como que ela sabia disso? E falava de todo mundo errado. Tava falando grosso e tudo, tá bom. Aí eu falei, amém. Fui rezando, né? Tremendo na base, mas ninguém não dava a aparecer. Com água benta na mão, parecia que eu era um caçador de vampiro. Só faltava o alho. Mas não, eu fui na fé com o terço na mão, chegou lá, meu irmão, aí todo mundo ali, aquele monte de gente na frente, aí eu entrei. Quando eu entrei, a menina é do acolhimento. Ela, oi Edson, que bom que você veio, e me deu um abraço. Não falou nada da minha vida, não falou nada. Nada. Tudo bem. Aí nisso, o que aconteceu? Eu fui subir no quarto dela. Chegou lá no quarto dela, estava cheio, lotado. O quarto dela era rodeado de ursinho de pelúcia. Na hora que eu entrei no quarto, eu me arrepiei todinho. Aí quando nós começamos a orar ali naquele quarto, ela começou a gritar lá embaixo de novo. E gritava. Falei, misericórdia. Pegaram ela lá, à força lá, e jogaram na água gelada e nada de adiantar. Aí, de repente, eles tinham chamado a SAMU, né? Aí a SAMU chegou e levou ela para o médico, né? E lá fizeram o que tinha que ser feito. Né? Fizeram o que tinha que ser feito lá, né? As injeções, a calma lá, calmou e tal. Interessante que minha filha nasceu e logo depois aconteceu isso, esse episódio aí comigo, né? E aí eu percebi que Deus tinha um plano comigo, um plano de ajudar a todos os necessitados. Depois que ela voltou, eu fui lá conversar com ela, tudo normal, né? Perguntei se sempre acontecia aquilo, ela falou que não foi a primeira vez,
E aí eu pedi para ela dar um jeito naqueles ursinhos lá, que não sei não. Poderia ter alguma contaminação em algum deles lá, alguma coisa assim, porque a gente ganha os presentes, a primeira coisa que é bom fazer é pedir para o padre benzer, ou o diácono benzer, porque ele já quebra o mal que fizeram, de repente doaram com a intenção do mal. E ali pode ter acontecido alguma coisa ruim. E aí depois disso essa menina sumiu, desapareceu, nunca mais vi. Mas para mim foi um fato diferente no nascimento da Esther. O Felipe, minha esposa não podia ter filho ainda. Durante os 4 anos, mais ou menos, não podia ter filho. E aí, 2 anos, 2 anos e meio, 2 anos por aí, eu sempre rezava na hora do meu almoço, lá na Gispel, peguei a Bíblia e fui rezar lá, e aí abri a palavra e caiu naquela palavra de Filipe, que batizou, né, aquele eunuco. E aí Deus falou assim, você vai ter um filho, homem, o nome dele vai ser Filipe. E eu falei, meu Deus, guardei para mim. E aí, uma coisa estranha, não sei se foi 1 semana ou 2 semanas, minha esposa liga para mim e fala, ó, tô grávida. Eu falei, meu Deus, Senhor Jesus, porque a gente segue sempre o método Billings, né? Eu e ela seguimos, nunca tomou anticoncepcional, eu e ela, sempre o método Billings, sempre, seguindo ali as orientações direitinho, tendo abstinência nos dias necessários e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei preocupado, mas como Deus já tinha falado comigo, eu confiei. O parto da minha filha Mariana foi um pouco complicado, teve alguns problemas, porque era o primeiro também, talvez seja isso. O da Esté também teve alguns problemas. Agora, o médico falou, olha, vai ser complicado esse daí, porque não era para ter agora, porque a parede do útero da sua esposa é muito fina, então é perigoso. Resumindo, foi o mais sossegado de todos. E resumindo mais ainda, quando ela foi fazer o ultrassom, eu estava trabalhando, ela ligou para mim e falou, Edson, eu vi, sabe qual é o sexo da criança? Eu falei, eu sei. O nome dele vai ser Felipe, é homem. Ela no telefone falou assim, o quê? Como você sabe? Eu falei, Deus já tinha falado para mim. Então, é interessante, irmão, quando você tem uma comunhão com Deus, Deus ele vai falando com você através de sinais. Se você tem uma comunhão com Ele, pecar todo mundo peca. Mas se você tem uma comunhão com Ele, o pecado não é ibope na sua vida. O ibope é Deus. Se você é um pecador, mas tem uma intimidade com Deus, o pecado fica escondido. Porque a intimidade com Deus faz você não dar ibope para o pecado. Porque o pecado quer te destruir, quer acabar com você. Lógico, você tem que renunciar ao pecado. Porque se você tem uma intimidade com Deus, você não consegue ficar traindo Deus toda hora. Se você tem uma intimidade com Deus, você não consegue ficar fazendo besteira toda hora. Agora, se você não tem intimidade com Deus, você faz besteira toda hora. Você faz coisa errada toda hora. O segredo de você buscar ser de Deus é buscar intimidade com Ele. Então, quem tem intimidade com Deus, toma café com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus Pai, vai trabalhar com a Trindade junto, vai para todo lugar com Jesus do lado, é uma intimidade, conversando com Ele, você peca menos. Peca menos. E quando peca, não vê a hora de se confessar. Então, essa é a diferença. Então, e Deus vai falando para você tudo que pode acontecer no seu futuro. Tudo que pode. Não é adivinhação. As coisas vão se confirmando. Deus fala com você e começa a ter uma confirmação. E essa confirmação não quer dizer que é uma adivinhação. Não. É uma promessa de Deus na sua vida. Ele vai prometendo e você vai tomando posse. Ele vai prometendo e você vai tomando posse. Vai seguindo, vai vivendo. E ali você vai tendo um encontro pessoal com ele e ele vai te mostrando a sua vida o que vai acontecer. E quando acontece, você não se espanta,
porque Deus já falou com você. Entendeu? É isso, meu irmão. Sobre os filhos. Rapaz, que é uma história. Opa! O que aconteceu aqui, rapaz? Volta aqui. Voltei. Então, Diácono, que história, que testemunho sobre os filhos. Foi o que a gente tinha falado hoje. É um testemunho muito forte. Cada um teve a sua história. E a gente vem aqui, né, até nesse comentário pegando aqui. A Dona Elvira fala o seguinte: bom, quando Deus fala conosco, tudo dá certo. Estamos vivenciando tudo que o Espírito Santo nos diz e nos conduz, deixando viver esse amor, deixando ser conduzido pelo Espírito Santo. Essa é uma prova viva de que na condução do Espírito Santo teremos muitas graças para ser alcançadas. É o comentário da Dona Elvira, que eu gostaria que ela tivesse comentado do lado esquerdo, viu, gente? Quem está acompanhando, temos mais ou menos aqui, nos meus cálculos, aqui, mais de 30 pessoas acompanhando. Quem quiser mandar o seu comentário, manda aqui do lado esquerdo. Quem está lá na página Olhar de Misericórdia, que mais? Aqui na página Secanja, aí tem lá no Ministério Dons, tem na comunidade São José. Então, gente, nos grupos, comenta do lado esquerdo, né, professor, para ficar melhor para a gente poder colocar na tela. Vamos lá. A galera que está acompanhando nas salas de vídeo, aparecem duas abas para comentário. Um lado para comentar na sala e o outro lado aqui para comentar no ao vivo. Então, quem tá acompanhando nas salas, comenta do lado esquerdo. Aí a gente consegue lançar aqui. A galera que está acompanhando na comunidade Secanja, a página Reprise, Ministério Dons, Canal Dons, Comunidade Olhar de Misericórdia, Comunidade São José, esses aí eu consigo resgatar lá na página e lançar aqui na tela. Vou dar um exemplo aqui, ó, do Antônio Carlos. Antônio Machado. Lá na comunidade Secanja, na página da Secanja, e eu fui resgatar. Então, esses eu consigo resgatar e lançar aqui. Agora, a galera das salas não dá, porque são muitas salas. E aí, cada sala são várias pessoas que acabam compartilhando e a gente acaba não conseguindo alcançar, né, todos os comentários. Isso. Vou aqui vasculhar, ver se eu acho mais algum comentário nas páginas que a gente já publicou. Qualquer coisa eu volto por aqui. Tranquilo. Então é isso, meu amado Rodrigo, né? Eu tô por aqui. Tô por aqui. Bom, vamos lá, vamos continuar. O senhor viu aí, tem as salas todas abertas, o pessoal está participando, está assistindo, legal, um testemunho bacana. Amanhã vai poder ver de novo. E vamos continuar. Diácono, o senhor falou que tinha umas citações bíblicas para passar para a gente hoje, né? No testemunho. Fica à vontade. Isso. Beleza, eu vi aí que também o Anísio está assistindo, aí também é o fundador de uma comunidade, né? O Anísio, ele... Quem como Deus, se eu não me engano, é a comunidade dele, já passou pelo sim que eu dei comigo aqui. Ele fez comigo num domingo, quando o Anísio, acho que agora, lógico, ele tá melhor, ele tinha quebrado o pé. E a gente fez essa live num domingo, 4 horas da tarde, uma live também do sim que eu dei. Ele passou por aqui. A gente fizemos na época com o Anísio, foi pelo Instagram, quando a gente estava começando a fazer os testemunhos. O Anísio passou conosco. Muito gente boa, Anísio, fundador maravilhoso também. E tá acompanhando, tá prestigiando aqui o trabalho nosso e o testemunho do diácono. Amém. Vamos lá. Amém. Então, como eu disse para vocês já no meu sim que eu dei, parte 1, Rodrigo, eu acho que de novo tá tendo interferência, eu acho que tá voltando a segunda voz para mim, viu? Tá voltando aí a aparelho sua? ligado mal, Deve ser o professor lá que tá no silêncio aqui, escondidinho. O professor, dá uma baixada aí.
Eu estou escondido aqui. Então vamos lá. Barulho do pessoal. Continuando. Vamos lá. Então, o meu pai, quando o meu pai chegava alcoolizado em casa, na renovação carismática, muitas vezes a gente falta um pouco de maturidade, porque é tanto o Espírito Santo caindo na gente, que a gente muitas vezes quer salvar o mundo. A gente quer fazer tudo, né? Queremos fazer tudo para agradar, né? Para fazer, para muitas vezes até a gente quer se amostrar. Mas, diante do meu pai, eu chegava em casa, ele caído bêbado. Aí um dia, eu peguei a Bíblia, né? E eu li justamente essa passagem para ele. Eu, como pregador naquela época, mas meio que desesperado, né? Meio que queria enfiar a goela abaixo dele para ele mudar, né? E sei porque Deus permitiu que eu falasse isso para ele, para depois servir para mim. É complicado. Tem certas pregações que a gente faz que a gente fala é um desastre. É um desastre. Mas se Deus permitiu, ela serve para alguma coisa. Mas eu digo assim, pregação pessoal, né? Porque você pregar para o povo, você tem que estar com o seu sentimento equilibrado. Você não pode jogar o teu sentimento na pregação. Você tem que jogar o sentimento de Jesus, a palavra de Jesus. Se jogar o seu sentimento, o seu entendimento humano seu, pode cair no erro e até na heresia. Com meu pai sozinho, eu fui e peguei uma palavra de Deus. Eu lembro como se fosse hoje, até machuca eu lembrar, mas eu vou falar. Ele babando, catarro pelo nariz escorrendo, e eu peguei a Bíblia e olhei para ele, pai, e ele com aquela cara de socorro, sabe, de tristeza, mas eu olhei para ele assim e falei, pai, para de beber, pai. Os bêbados não vão entrar no céu. A radicalidade minha. Eu não tinha esse discernimento que eu tenho hoje. Para mim era pregando a palavra de Deus, pronto, Deus fazia a obra. Sim, mas não é bem por aí. Não é só pregar a palavra de Deus, mas você amar a pessoa. Então, eu peguei essa palavra, ó. 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. Só que eu li na emoção, para que empurrar a goela abaixo para ele se converter, para ele mudar. Aí eu coloquei assim, ó. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Eu li isso. É 1 Coríntios capítulo 6, meia dúzia. 1 Coríntios 6. Tá bom? 6, do 9 ao 11. Porém, quando meu pai morreu, ficou isso na minha cabeça. E eu fiquei muito preocupado com isso. Fiquei desesperado, porque meu medo do meu pai não ir para o céu. Meu medo do meu pai, né? Sabe, aquela preocupação. Complicado. 15 anos atrás. Eu tinha quantos anos 15 anos atrás? Eu estou com 42, 42 tira 15. Faz a conta aí. 33. 33. A idade de Cristo. Não, 20, não, 33 não. Oh, Tá errado a minha conta, é 27. É 29? 27, é 27. Tá. 27 anos. Eu Tá bom. fiz Olha errado. só. 27. Olha só. 27, 26 anos de idade. Eu falei pro meu pai isso. Aí quando ele morreu, 27. quando ele faleceu, eu fiquei com isso na cabeça.
Interessante Cara, Interessante, Rodrigo, que eu participei da missa no dia que ele se acidentou no sábado, e aí no domingo eu participei da missa, e era a missa da Santíssima Trindade, que foi no dia 21 de maio de 2005. 21 de maio de 2005, que caiu no domingo, eu creio que caiu no domingo. A missa era da Santíssima Trindade, foi aonde que me acalmou. Olha só, eu procurei a cadeira que ele sentava, porque ele ia para a missa lá. Eu fiz proposital, eu fui sentar na cadeira que ele sentava, de tanto, eu estava com o coração tanto contrito, eu fui sentar na cadeira dele, pedi para Deus curar ele lá no hospital. E aí escutei essa palavra de João, capítulo 3, 16, 17. Vê aí na sua Bíblia. Diz assim: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Aí isso calou minha boca. Aí eu imediatamente fui correr atrás da palavra de Coríntios. Aí eu fui correr atrás da palavra de Coríntios lá. Eu imediatamente fui lá ler de novo. Aí eu percebi que eu não li o versículo 11 ao 12. Eu não li. Aí olha só em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, o que diz. Eu só li até onde não possuirão o reino de Deus. Porque eu estava com a cabeça de meu pai parar de beber. Eu queria fazer meu pai parar de beber à força. Tem muita gente que usa a palavra de Deus para querer mudar as pessoas à força. Isso não faz efeito. Nós temos que pregar o evangelho, e o evangelho vai atingir quem ele quiser. A gente não pode pregar em cima da vida das pessoas, mostrando, muitas das vezes, os erros das pessoas, apontando os erros das pessoas. Porque o que acontece? Você vai afastar essas pessoas da sua vida. Você tem que amar essas pessoas. Quando você estiver pregando, você tem que pregar para todo mundo igual. E aí, se essa pessoa perceber que o seu amor atingiu ela, ela vai mudar. Só que eu, ainda inexperiente, novo, achando que era cheio do fogo, que na verdade ali era só prepotência, o que aconteceu? Deus falou, olha lá no versículo 11, ô cabeção. E eu fui lá olhar. Olha o que diz versículo 11, capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 11. Ao menos algum de vós tem sido isso. Isso o quê? Bêbado, ladrão, efeminado, adúltero, impuro, idólatra. Algum de vocês tem sido isso. Versículo 11. Mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Oh, glória, meu amado! Então, quer dizer, o sangue de Jesus que diz lá em João capítulo 3, versículo 16 e 17, que eu não vim para condenar, eu não mandei meu filho para condenar, para salvar, foi ele que salvou meu pai. E foi ele que salva aqueles que têm doença, aqueles que são doentes. Porque o pecado mata, o pecado vira vício e mata. E não é fácil largar o vício. Tem muita gente que fala mal de quem é bêbado, fala mal de quem usa droga, mas tem outros vícios em casa, que é a mesma coisa, só não é química. É a mesma coisa.
Então, qual o direito que você tem de falar mal de um dependente químico? Você tem direito nenhum. E era isso que eu tinha que escutar naquele tempo. Era isso. Então, Deus foi e falou, eu não vim condenar, eu vim salvar. Então, pronto. Meu coração suavizou e eu tive a certeza de que meu pai foi para o céu. E aí, além dele ter morrido no dia de Santa Rita de Cássia, 22 de maio de 2005, minha mãe tinha feito a novena para Santa Rita para ele parar de beber. Ele parou de beber e ficou 1 ano e 4 meses sem beber. Depois que ele recaiu, foi depois que eu casei. E aí ele veio morrer no dia de Santa Rita, outro sinal de que meu pai foi para o céu. Interessante que depois que ele morreu, um tempinho, eu tinha que construir a casa em cima da casa da minha mãe, em cima da minha casa, uma outra casa. E eu tinha dúvidas, e eu sonhei com ele. E no sonho que eu tive com meu pai, ele estava abrindo uma nova porta lá embaixo. Quebrando com a marreta, abrindo, vou abrir uma nova porta aqui, para poder entrar e sair com mais facilidade. Isso ele já tinha morrido. E foi a resposta de eu construir em cima da minha casa, outra casa que ficou sendo a cozinha que faz sopa para os moradores de rua e que faz almoço para os moradores de rua. Então, através do sonho, eu construí, que depois veio acontecer a minha renúncia de largar tudo e viver totalmente da providência. Então, uma coisa vai ligando a outra, meu amado. Uma coisa vai ligando a outra. Então, aí, ainda no velório do meu pai, aconteceu tudo isso. E aí o carisma ficou. Ascender de ascensão com S. Ascender com S. Então, é ascender, parece que é errado, mas não é não. É de ascensão. Levar ao céu. Acender o fogo, levar o fogo ao céu. O fogo do quê? Da caridade. Acender o fogo da caridade, ou seja, acender o fogo da caridade, levando ao céu a caridade. O fogo da caridade dá esperança pela fé nos corações. Então, esse é o carisma da secanja. É aí que nasceu o carisma da secanja. Porém, nós também temos um versículo que nasceu devido ao meu lema diaconal, de diácono, que é acolhei-vos uns aos outros. Romanos, capítulo 15, Romanos 15, versículo 7. Também faz parte do nosso carisma. Então, nós temos carisma. João 3, 16 a 7. Não, perdão. Carisma. 1 Coríntios 13, do 1 ao 13. E Romanos 5, do 1 ao 5. Missão. João 3, 16 a 7. Mateus 25, 34, 40. E Romanos 15, versículo 7. Que foi o tema da minha ordenação diaconal. Que eu gostaria que vocês pegassem aí Romanos aí rapidamente, que o nosso tempo está passando, graças a Deus. E olhasse aí Romanos 15. Eu estou com a Bíblia Ave Maria, tá? Estou com a Bíblia Ave Maria. Então, Romanos, capítulo 15, versículo 7. Diz assim: por isso, acolhei-vos uns aos outros como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Olha aí. Então, aí é a nossa missão. Não vim para condenar, mas vim para salvar. Nossa missão. Também, Mateus 25, 34, 40. Mateus 25, vocês conhecem muito bem. Mateus 25, 34, 40. Vou ler só um comecinho, só para vocês entenderem. É justamente aquela palavra que diz assim. Diz assim: então o rei dirá aos que estão à direita: vinde bendito meu pai, tomai posse do reino que vos preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Era peregrino e me acolhestes. Nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes.
Estava na prisão e viestes a mim. Então, essa é a missão da secanja. Essa é a missão da secanja. O carisma é acender o fogo da caridade da esperança do coração, aonde vocês conhecem muito bem também, 1 Coríntios, capítulo 13, do 1 ao 13, que é justamente a oração da caridade. Vocês conhecem muito bem, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem o amor, nada sou. Sem a caridade, nada sou. 13, do 1 ao 13. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessará. O dom da ciência afindará. A nossa ciência é parcial. A nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Vai sobrar o quê? As 3, porém a maior. As 3 nós temos as 3, que é fé, esperança e caridade. Porém, a maior delas é a caridade. Vocês viram nessa pandemia? Parou tudo. Só não parou a caridade. O amor. Parou tudo. Até a missa, meu Deus. Teve missas escondidas. Os padres não parou, mas o povo não ia mais. Só que a sopa dos moradores de rua não parou. Não parou a gente, por telefone, falar com as pessoas que estavam nas suas casas. Então, a caridade não para. Os grupos de orações pararam. A caridade não para. O amor não para. Então, esse é o nosso carisma. Também Romanos 5, do 1 ao 5, vai falar sobre a esperança. A tribulação gera a esperança. Gera a paciência. Gera a mansidão. E é isso que é o nosso carisma. Então, aqui eu fiz um resumo do carisma e da missão da secanja na Bíblia, que dava 10 pregação tranquilo. Ou mais. Ou mais, Diácono. Muito, o testemunho é enriquecedor, é muita história. Por isso que foi dividido em 3, 4, 5 partes, por isso que foi dividido, para também melhor entendimento. Hoje, adiante, acho que a gente reprisou umas 3 vezes hoje, para a pessoa rever. Quando terminar a série, vai ficar o convite para todos assistir às salas de vídeo dos 4 encontros. Vai ter os 4 encontros na sequência, simultaneamente na sala de vídeo. Acaba um, já vai o outro. Vão ser 4 horas e meia de vídeo para acompanhar o testemunho do diácono Edson na íntegra. Tá certo? Amanhã também tem encontro com o diácono Edson lá na paróquia à noite, para a gente poder finalizar o testemunho dele amanhã com palavras de encorajamento ao jovem. Não percam, gente. Amanhã, direto da paróquia Santos Apóstolos. Já fica convidado também para a missa, né? Não vou falar o horário que o diácono vai falar, não. Vamos convidar direto para a missa, que é às 7. Diácono, tem uma pergunta aqui bastante interessante. Diácono sumiu, professor? Caiu aí? Estou aqui. Tem uma pergunta aqui estou vendo bastante interessante. Deixa só eu fazer um convite. Então beleza. Escureceu aqui, mas não tem problema não. Tá vendo aí, tá bom. Quem ainda não curtiu o canal Dons lá no YouTube e a comunidade Secanja, corre lá no YouTube também, procura canal Dons e Secanja. E curte as duas páginas, curte os 2 canais, para poder fazer com que mais pessoas possam ser alcançadas pelo amor de Deus por esses 2 canais. Vamos lá? Caiu o professor agora. Vamos lá. Vamos lá. Diácono, como que é a vida de diácono dentro da paróquia hoje e quais as principais funções que você exerce dentro do seu ministério? É a pergunta do senhor Roberto Aparecido Freitas. Ele é de Poá, ele pertence à comunidade de São José. Mesa da palavra, que é pregação, catequese, catequista, né? Os diáconos são primordial catequistas.
Então, eles já são formados para isso. Nós somos formados para isso. Então, mesa da palavra, proclamação do evangelho, ali na hora que é proclamado o evangelho, pode ter o Papa e o diácono, é o diácono que proclama. Ele é o primeiro a proclamar o evangelho. E qualquer um ordenado, como o diácono, que é a primeira ordem, segunda ordem é sacerdote, terceira ordem é bispo, ou primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Primeiro grau é diácono, segundo presbítero, sacerdote, terceiro bispo, né? São essas três ordens. Então, nós temos a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia e a mesa da caridade. São as três mesas que nós temos como função na igreja, né? A mesa da liturgia ali, a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia ali, servir, ajudar ali o padre ali, e principalmente da caridade. Nós temos a mesa da caridade, como todos, como a primordial de todas, mais ainda. Se você ir para a missa, encontrar com alguém caído no chão, precisando de um médico, e você faltar à missa, porque você vai levar essa pessoa no médico, isso não é pecado. Só é pecado se você não ir para a missa por causa de festa, por causa de besteira, bobeira. Aí é pecado. Então, nós temos missa sábado à noite, que serve para o domingo, né? E temos domingo a missa. Então, não podemos faltar na missa dominical de jeito nenhum, né? É importante, quem puder ter uma missa diária, como está tendo lá nas dos Apóstolos, todo dia, 8 da manhã, é ótimo. Depois ir para o trabalho, é maravilhoso. Você vai se alimentar diariamente e vai errar menos com essa alimentação. Muito menos. Então, diante disso, o diácono faz essas missões. Na paróquia São dos Apóstolos, nós temos o diácono Elton, o diácono Walterley e eu. Então, é dividido. Pastorais para cada diácono dar uma assessoria. Assessoriamos o padre, ajudamos o padre. Entendeu? Nessas três mesas. Palavra, altar e caridade. Nessas três mesas. Palavra, altar e caridade. Então, não tem nada específico. A missão é árdua. É todas as missões. Porém, nós somos ordenados e consagrados a fazer isso. Quando nós proclamamos a palavra de Deus, não é uma reflexão da palavra de Deus. É o próprio Deus falando. É o próprio Deus falando. Diferente de um ministro não ordenado. Um ministro não ordenado não é o próprio Deus falando, mas é a palavra sendo falada. Está entendendo? Para refletir. O ordenado, não. Quando ele abre a boca para ler a Bíblia, é o próprio Deus falando. Está entendendo? Essa é a diferença de diáconos para ministros ordenados e ministros não ordenados. Isso, já tive aí na Canaã também, viu, minha querida? Na comunidade Canaã, já tive aí pregando aí já. Estou esperando mais convite, né? Vocês esqueceram de mim, né? Também já tive lá também na Quem Como Deus. Estou esperando aí, pode chamar, se tiver minha agenda livre eu vou aí. É isso, meu amado Rodrigo. Diácono, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem alguma página aqui o Maria Ivani também passou por aqui pelo Sim que eu dei lá no Instagram também, tem o testemunho dela no Instagram do Dons, também passou aqui conosco. E o rapaz da Quem Como Deus também passou, não me lembro o nome do fundador, também passou por aqui também conosco. Também o Giovanni, passou bastante pessoas por aqui. Diácono, essa aqui você vai gostar. A pergunta aqui é a seguinte, é sobre seus filhos, qual que é o sentimento de pai quando não está no altar, em serviço, mas e sim na assembleia, acompanhando a Santa Missa e vendo seus filhos tocar, qual que é o sentimento de ver os seus filhos servindo, como que bate o coração?
É a pergunta aqui da Mariana. Mariana, ela é de Poá. Conhece o senhor, claro, né? Para fazer essa pergunta aqui. É o mesmo sentimento. Eu acho que as pessoas sentem na hora que vê, assim, é um orgulho, né? A gente sente orgulho de ver meus filhos tocando. E eu sei que a missão é árdua. Eles são novinhos ainda. Eu sei que a missão é árdua. Então, a música é um dos ministérios mais tentados da igreja. Música e pregação. É o que mais é tentado na igreja, até porque Lúcifer era um músico, né? Então, Lúcifer sabe muito bem das mazelas dos músicos. Então, você também é músico, ele atenta a vocês de uma forma assim para destruir mesmo, para causar ciúme, causar briga, para causar inveja, para causar um monte de coisa. Então, eu tenho orgulho deles, porque foi um fruto plantado desde o início. O segredo desde o início, meus filhos iam para a vigília, jogava cobertor no chão, eles dormiam no chão, a vigília acontecendo. Eles dormiam perto das baterias tocando. O pessoal falava, como que ele consegue dormir com esse barulho todo? Tem gente que falava, vai estourar os tímpanos dos meus filhos, não vou levar para a igreja, não. Então, meus filhos foi tudo, deitava nos bancos, participava dos rebanhões, nas vigílias, e o fogo caindo, repousando, eles repousavam desde criancinha, desde pequenininho já repousava no Espírito Santo. Eu também, nós tudo repouso. Como repouso é bom, gente. Vocês não sabem, destrava o coração. Tem gente, eu vi aí uma pessoa falando um pouco sobre o repouso do Espírito Santo, eu tenho uma opinião um pouco diferente dessa pessoa, né? Muitas das vezes, alguns padres ou alguns ministros dão um empurrãozinho, não é obrigando a pessoa a repousar, é tentando destravar o coração duro dessa pessoa. Porque essa pessoa ela tem que destravar o coração. Porque se ela repousa, a cura acontece. Agora fica com esse negócio aí, ele fica empurrando, que fica não sei o que lá. Vai falar com o Padre Antonello isso aí, que você vai ver o que vai acontecer com você. É difícil, cara. Então, é falta de bom senso. Nós temos que ter bom senso. Quem vem pela primeira vez na igreja, todos nós conhecemos. Então, esses daí nós temos que explicar primeiro no seminário de dons, seminário de vida, para eles saberem, não se tomarem susto. Ou até mesmo no dia do grupo, explicar. Mas o repouso do Espírito Santo é maravilha. Então, meus filhos foram criados nesse ambiente. Então, eu tenho muito orgulho deles e peço a Deus que eles continuem firmes, porque as tentações são muito grandes. O mundo quer sugá-los. O mundo quer levar a nossa juventude. As coisas do mundo são mais interessantes para aqueles que ainda não entenderam as coisas de Deus. Aqueles que já entenderam as coisas de Deus sabem que é mais interessante as coisas de Deus. Mas quem não conhece Deus de verdade, as coisas do mundo ainda atrai mais, leva mais, dá mais ibope. E isso, nossa juventude, aos poucos, tem que aprender. Quem estiver me escutando, é um jovem de 42 anos que está falando com vocês e que sabe que é bom curtir as coisas do mundo, desde que as coisas do mundo não curtam a gente. A partir do momento que as coisas do mundo começam a curtir a gente se afasta da igreja, se afasta de grupo de oração, se afasta de missa, desanda, começa a dar valor mais ao mundo do que a Deus e só vai acordar quando tiver velho, se estiver vivo. E quando tiver velho, vai se arrepender e vai falar, bem que meus pais falavam. É assim, meu irmão. Então, eu peço a Deus que Deus conserve meus filhos aí, firme, tocando, cantando para Deus, não deixando o mundo levar eles. Amém? Eu acho É que o Rodrigo. isso. Legal a pergunta dela aqui. Bom, Diácono, um testemunho que eu sei que tem mais coisas, mas amanhã Amanhã vida é outro dia. cair.
Ó, Amanhã. vai ficar para amanhã eu terminar de explicar o logo e Isso. também o trabalho que eu tive que escolher para continuar na igreja. Eu sou formado auxiliar de enfermagem, estudei 1 ano e 4 meses lá lá onde fica mais ou menos, lá na Luz, no Santa Maria Gorete. Estudei lá 1 ano e 4 meses, fui formado em auxiliar de enfermagem, deixei tudo para servir a Deus. Deixei tudo para seguir a Deus. Entendeu? E É, aí, vou contar amanhã. Não, eu vou falar aqui. E o logo, vou explicar o resto do logo. Logotipo da comunidade. Se alguém tiver pergunta, deixa aí. Vamos tentar ver o que vai dar para responder amanhã. tá certo. Amanhã, então, após a Santa Missa na Paróquia Santos Apóstolos, o diácono Edson Medeiros, finalizando aqui a participação no Sim que eu dei, claro, você vai poder acompanhar esses encontros nas redes sociais da Secanja e aqui no canal Dons, e claro, no YouTube, todos os vídeos já pronto para vocês lá. E a hora que quiser assistir, só ir nos canais, gente. Já tá facinho aqui para vocês assistirem as salas de vídeo. Claro que ao vivo é bem melhor. O pessoal não gosta de ver muito vídeo, não. Maria Ivani, ela comentou, fez um comentário legal. O senhor viu o comentário dela? Que ela levava os filhos dela para vigília com lençol lá, ó. Já com meus filhos foi. Eu levava eles para levava ele para a vigília e levava o lençol e ponhava no chão. Cresceram assim. Aí, ó. Então, cresceram assim, e aí nós temos que continuar jogando água benta neles para que eles continuem assim, né? Mas quando eles ficam adultos, aí eles têm que tomar a decisão deles. É isso. Professor, parece aí, meu filho. Entrei para mais um encontro do Sim que eu dei finalizado, a parte 4 com o Diácono Edson. Nós estamos fazendo sempre assim 1 hora, 1 hora e 5, porque fica mais fácil para vocês assistirem depois. A gente não faz uma coisa extensa, uma coisa para um bom entendimento. Se vocês amanhã quiserem assistir para pegar a continuação, fica até prático para vocês assistirem. Amanhã vocês vão contar aqui com 4 reprises. Vocês vão contar amanhã com reprise às 10 da manhã no canal Dons, após as 11h30 no Secanja, às 13 horas mais uma no canal Dons, e depois vamos fazer uma reprise lá na comunidade de São José, para quem está assistindo também, por volta das 15 horas, e às 17 horas a última reprise, que é antes da missa na paróquia Santos Apóstolos, que terá transmissão pelo canal Dons, pela página da comunidade de São José, pela página Secanja, pelo pessoal do Ministério Dons que está acompanhando hoje. Quem mais que está por aqui, gente? Amanhã o Dons TV vai começar a participar das transmissões também. É uma página oculta que está rodando por aí. Não tem muita divulgação, mas tem uma galera que acompanha essa página aí. E a página Reprise também, que é do Dons também. Então, gente, tem diversas formas para acompanhar a Santa Missa amanhã. A Santa Missa é com intercessão do Beato Carlo Acutis, é a Missa da Juventude. É isso aí. Bom, deixa eu perguntar, Diácono, o senhor já conseguiu o liquidificador que o senhor estava pedindo? Conseguiu o quê? O liquidificador? Ainda não. Então, a galera que está assistindo aí, ó, Diácono Edson precisa de um liquidificador. Quem se sentir movido, manda um sinal de fumaça, alguma coisa, a gente vai atrás, a gente vai buscar o liquidificador. Eu tô me sentindo agora que o nosso amigo Padre Luiz Mercúrio, eu vou fazer de pidão agora, tá, gente? Poucas vezes a gente fez isso. Quando começa essa época de chuva, aqui em Itaquá, a gente se sente um pouco preocupado, porque várias comunidades, elas acabam sofrendo pela enchente. Vou pegar o exemplo da Vila Japão, Maria Augusta, Jardim Fiorello. Essas regiões sofrem bastante com as enchentes aqui em Itaquá. Então, famílias que perdem tudo ou quase tudo. Você que estiver aqui na nossa região e puder ajudar e quiser ajudar, entre em contato com a gente, que a gente dá um jeito de buscar o donativo. Agora, você que é mais de longe, né? Tem gente que nos assiste de outros estados, tem gente que assiste até de outros países. Você que é mais de longe,
ajude, contribua na sua paróquia. Procura aí o seu pároco, procura o diácono permanente da sua paróquia e vê a melhor forma de você poder ajudar dentro da sua paróquia. Porque eu tenho certeza que na sua paróquia tem os vicentinos, tem a Cáritas, tem provavelmente a pastoral de rua que também precisa. Então você de perto que quer nos ajudar a ajudar essas famílias, entre em contato com a gente. Você de longe que quer ajudar também, mas que é longe, ajude na sua paróquia que também precisa. O que mais que eu tinha para falar? Eu acho que é isso. Lembrando que hoje temos a participação do Gladson, desculpa a pronúncia, mas não sei se é correta, mas Gladson Wars, W-A-R-I-S. Ele está em Londres acompanhando a página Dons, ele é brasileiro, ele curte a página do canal Dons. Tem a nossa amiga, desculpa, não sei pronunciar, mas a nossa amiga do sobrenome Traoré, ela está acompanhando também, direto de Ruanda, Angola, né? Se eu não me engano, Ruanda. E aí, meu amigo, você que está com esse nome que eu não consigo falar porque eu não consigo decifrar, mas eu sei que está em Abu Dhabi, Emirados Árabes, acompanhando. Gente, está longe, viu, gente? O pessoal está curtindo a página aí. Esse mês de janeiro, tivemos uma boa surpresa. Eu estava vasculhando a página e eu conversei com o professor. Países como Egito, África do Sul, Nigéria, países do continente africano, Suriname aqui em cima, né, aqui é América também, do lado de cá, Inglaterra, Estados Unidos, Orlando, Nova York. Que mais que eu tenho por aqui? Aí, meu amigo, é tudo o continente africano, tá? Tem um monte, olha bem aí chuta aí mais ou menos umas 55 pessoas dentro do canal Dons de outros países já espalhando a evangelização dentro desses países, que é muito interessante, ainda mais dentro da África, que é bem complicado evangelizar ali dentro, né? São vários grupos, mas enfim, estamos chegando a várias localidades. Agradecendo já quem acompanhou hoje à tarde o texto, também com Aula de Souza, direto de Pindamonhangaba, um texto da Misericórdia. Foi um texto rápido, quem não assistiu também fica à vontade. E o agradecimento do Cléo Júnior e a Karina. Agradeceu o professor, agradeceu a Fátima e todos da paróquia que prepararam o casamento dele, que foi no sábado. Foi até curioso, teve uma transmissão ao vivo de um casamento. Por causa da pandemia, pediram para transmitir para as famílias. Deu 3.400 visualizações. Esse teve testemunha, meu amigo. Eu quero ver. Esse eu quero ver fugir. Falar que no caso esse eu quero ver. 3.400 testemunhas. Esse aí está bem arrumado. E é isso, gente. Encerramos por aqui. Estaremos aqui amanhã também para dar continuidade aqui com o sim que eu dei lá da paróquia, às 10 horas, Teologia Espiritual com o Fernando, às 10h25 da noite, 10h30 amanhã, vai ser um pouquinho mais tarde, devido à transmissão da missa e o sim que eu dei. Então amanhã o Fernando vai entrar um pouquinho mais tarde, às 10h30, com a Teologia Espiritual, parte 2. Na sexta, Diácono Flauzino estará conosco, Antônio Marcos Soler, e o professor vai falar do tema Eucaristia. Rapaz, deu pano pra manga, viu, meu? Deu pano pra manga na segunda-feira, deu pano pra manga isso aí. E a gente chamou o pessoal para 3 debatedores aí pra gente falar um pouco de Eucaristia, porque, rapaz, não vou falar hoje, vou falar sexta. Gente, obrigado. Liberar o diácono também, que amanhã cedo o diácono estará na paróquia, que eu sei. E é isso aí. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. No meio de nós. Que o Senhor abençoe todos que estão assistindo esta live e que vão assistir esta gravação, esse vídeo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Dom Zé